Oba! Vamos para a segunda atividade aqui da tarde. Vamos começar agora a atividade para ler o Capital de Marx, que é a primeira atividade internacional da história da festa de aniversário do Marx, que vem sendo organizada pela Boitempo, com parceiros desde 2018, com a Fundação Lauro Campos Marielle Franco, e desde o ano passado, em parceria com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Lembrando que essa atividade está dentro da programação de aniversário de 206 anos de Marx e de 40 anos do MST. Vai ter bolo, no final do dia vai ter bolo para todo mundo, vai ter parabéns para você, vai ter samba marxista. No final de cada atividade tem sorteio de livros. As senhas vocês pegam na bancada da Boitempo, aqui ao lado, e a mesma senha serve para sorteios durante todo o dia. A gente vai começar uma atividade agora que marca o lançamento de um livro, que é Introdução a O Capital de Karl Marx, do Michael Heinrich, que é um cientista político alemão que já publicou conosco uma biografia de Marx, o primeiro volume de uma biografia de Marx que ele ainda está escrevendo. Então, todo mundo pergunta, e o segundo volume e tal? Ele está escrevendo, ele veio para o Brasil ciente de que será perguntado quando é que sai o segundo volume, porque o primeiro volume ele pega bem a juventude de Marx ainda, e ao todo serão 4 volumes. Então, mais aguardados do que o novo título do Guerra dos Tronos e por aí vai. O Michael segue trabalhando. E esse daqui é um livro que ele publicou já tem alguns anos, que introduz os 3 livros do Capital de Marx. É um livro muito útil para vocês lerem junto com a obra máxima de Karl Marx. E a gente está lançando aqui nessa atividade também um novo título da coleção Marx Engels, que é o Para a Crítica da Economia Política do Marx, que eu vou pedir também depois para o Michael comentar um pouquinho esse texto, tá bom? Eu vou convidar agora, então, o professor Rui Braga e o professor Michael para subirem aqui. Por favor. Deixa eu só pegar a sua biografia aqui para te apresentar. What? Yes, the text, yes. Por favor. Lembrando que enquanto essa atividade está rolando, tem sessão de autógrafos rolando, tem tatuagem rolando lá em cima, tem um almoço rolando. Convidem seus camaradas para virem aqui com a gente hoje também. E no final dessa atividade, tanto o Michael quanto o Rui Braga vão autografar livros. O Rui, que é professor titular do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo e que pela Boitempo publicou os livros A Angústia do Precariado, que saiu no ano passado, Infoproletários, A Política do Precariado, A Rebeldia do Precariado, As Contradições do Lulismo, tem um texto dele, tem texto dele no curso Livre Marx Engels, tem texto dele numa coletânea chamada Cidades Rebeldes. O Rui é parceiro aqui da editora já tem muitos anos, e vou passar então a palavra para ele. Muito obrigado e boa atividade. Maravilha. Bem-vindas, bem-vindos todas, todos. Eu vou apresentar aqui o professor Michael Heinrich e vou tentar fazer aqui ajudar, né, na tradução da fala do Michael, se vocês concordarem. Então, vamos lá. O Michael Heinrich é um cientista político. Ele foi professor da University of Applied Sciences em Berlim, e foi editor também da Procla, uma revista de ciência social crítica. O professor Heinrich também é colaborador da Mega 2, que é o projeto de publicação das obras completas do Marx, né, a segunda versão desse projeto, a versão atual. Instituição detentora e curadora, né, dos manuscritos de Marx e Engels. Além disso, o professor Heinrich é autor de vários estudos sobre o Capital e está concentrado na teoria marxista e na história da teoria econômica.
E pelo Boitempo, como o Kim mencionou anteriormente, né, o professor Heinrich publicou Karl Marx e o Nascimento da Sociedade Moderna em 2018, que é o primeiro volume dessa aguardada, né, biografia sobre a qual ele tem trabalhado há muitos anos, né, e continua trabalhando. Aliás, o Michael estava me dizendo que ele se aposentou recentemente, então ele agora está se dedicando, do ponto de vista profissional, exclusivamente a trabalhar nessa biografia do Marx. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de ler o primeiro volume, né, e realmente é a biografia, seguramente já é, né, a biografia mais completa da juventude de Marx, esse primeiro volume, e traz uma quantidade enorme de achados, né, que são muito raros e que só puderam, de fato, vir à luz porque o professor Heinrich, além de ter um talento enorme, ser muito meticuloso nessa questão da biografia, da obra de Marx, enfim, ele é um colaborador da Mega 2, ele tem acesso bastante privilegiado a manuscritos, cartas e assim por diante, né? Então, para mim é um prazer e uma satisfação muito grande estar aqui, poder apresentar o Michael, passar a palavra para ele e vou tentar ajudar na tradução. So, thank you very much for the invitation to speak here. I'm very glad that I can present my introduction to Marx Capital here, but it is an introduction to Marx Capital, and in so far I have to talk about two books, my introduction and Marx Capital. Então, ele está agradecendo, está muito feliz de estar aqui e está agradecendo também pela oportunidade de falar um pouco sobre esse livro que ele está lançando aqui conosco hoje, que é a Introdução ao Capital, de Marx. Então, isso oferece a oportunidade de falar sobre dois livros, né? Ou seja, a introdução que ele escreve, que ele está lançando agora, que ele escreveu, e o próprio Capital de Marx. Marx Capital, I think, is still the most important contribution to understanding capitalism. Of course, on the surface, capitalism changed during the last 150 years, but Marx analyzed the basic structures of capitalism, the relation of exploitation, the dynamics of capitalism, and the crisis of capitalism. And these basic relations, these basic structures remained the same. Bom, ele considera que o Marx ele é o principal analista, né, do capitalismo, mas não apenas do capitalismo, por exemplo, do século XIX, um tipo específico de capitalismo. Ele oferece a oportunidade, os conceitos, enfim, para que a gente pense os fundamentos do capitalismo e, evidentemente, como ele se transformou ao longo desses 150 anos, enfim. Então, ele analisa, por exemplo, ele oferece, por exemplo, a oportunidade de falar sobre a estrutura das relações sociais de exploração e das crises. However, many persons agree that Marx Capital is important, but only a small number is really reading Capital, and from the persons who read Capital, mostly they read only volume 1. But Capital, the 3 volumes of Capitals are a unity, and in so far my recommendation is to read all 3 volumes. Ele diz que muitos analistas concordam que a obra, o Capital, é uma obra muito importante para a gente entender, enfim, o mundo atual, mas a maior parte dos analistas, né, é muito usual acontecer de terem lido apenas o volume 1, né? E ele está enfatizando aqui que é muito importante que a gente leia os 3 volumes de O Capital. And I really recommend reading the original text. Even a good introduction, and I hope my introduction is good, cannot substitute to read the original. So, what I can say about my introduction, it shall help, it shall support to read Capital, but it should never be a substitution for Capital.
Ele entende que a introdução que ele escreveu é, evidentemente, algo útil, né, para, enfim, nos acompanhar nessa tarefa de ler os 3 volumes, mas que, evidentemente, que ela não pode substituir a leitura, propriamente, desses 3 volumes. Né? In my book, I follow the argumentation in the 3 volumes of Capital. However, not every part is treated with the same length. The longest chapter I devoted to value theory. For many readers, value theory at the beginning of volume 1 provides the most difficulties. However, it is an important part of Marx Capital, even for all what is following. Então, ele disse que o livro dele, o principal, vamos dizer assim, o capítulo mais volumoso do livro dele é um comentário sobre a teoria do valor em Marx, que é a primeira parte do Capital. E, enfim, essa é uma questão que ele gostaria de enfatizar, né? After this a little bit longer introduction in value theory, I'm occupied with the transformation of money in capital, and then with the capitalist production process, where surplus value, absolute relative surplus value is gained from the workers, is taken from the workers. Então, logo na sequência, depois desse primeiro capítulo mais longo, né, sobre a teoria do valor, ele fala sobre a transformação do dinheiro em capital, o processo de produção capitalista, a produção do mais-valor e como esse mais-valor ele é extraído dos trabalhadores. Taking out the surplus value, Marx shows how destructive capital is, as well against nature, as well against the laborers. Analisando a questão da extração, né, do mais-valor, o Marx demonstra como o capitalismo ele é destrutivo, né, a natureza destrutiva do capitalismo, quer seja do ponto de vista da natureza, quer seja do ponto de vista do próprio trabalho. And here already we can see the actuality of Marx Capital. When you follow the analysis of capital, then a green capitalism is simply not possible. When you really want to fight against the climate change, against the destruction of the natural preconditions of human mankind, it's not enough to use new forms of energy. We have to abolish capitalism. Então, isso também oferece a oportunidade de falar um pouco sobre a atualidade do pensamento de Marx, do Capital, né? Do Capital de Marx, porque ele considera que o capitalismo, não existe, por exemplo, uma solução verde, né, para o capitalismo, ou seja, para mitigar ou para superar essa destruição, né? Então, se a gente quiser, de fato, enfrentar as questões, por exemplo, ligadas à mudança climática, enfim, não vai ser possível simplesmente por meio de novas formas de energia, descobrindo novas formas de energia. A questão é superar o próprio capitalismo, quer dizer, não é possível uma solução capitalista para a crise climática. In the following chapters of my book, I follow the argumentation in volume 2 of Capital. This I do rather briefly, and then more extensively I'm occupied with volume 3 of Capital. Bom, os capítulos seguintes do livro dele, né, ele trabalha o volume 2 do Capital e mais extensivamente, mais amplamente, o volume 3 do Capital. In volume 3, we can learn about the difference between surplus value and profit, the difference between profit and average profit, and finally also we can learn a lot about interest-bearing capital, financial markets, and what Marx calls
fictitious capital. No volume 3, ele trabalha muito as diferenças, né, que o Marx estabeleceu entre mais-valor e lucro, entre lucro e taxa média de lucro, e depois os juros, a questão das finanças e o que o Marx chamou de capital fictício. So in the third volume of Capital, we reach the level of presentation which is immediately connected with our everyday life. When we read in the newspaper, we don't read about surplus value, we read about profit, we read about the financial markets. And in so far, I stress again, we have to read all 3 volumes of Capital. When you read only the first volume, it is not incomplete, it can be misleading what you are reading. Então, no volume 3 do Capital, o nível de abstração muda e a gente começa a perceber mais o dia a dia do capitalismo, né? Enfim, o Marx, por exemplo, comenta os jornais, ele analisa o comportamento do mercado financeiro de capital. Então, é por isso que ele enfatiza muito isso, que é a necessidade, a importância de nós lermos os 3 volumes do Capital, ao invés de, como muitos fazem, né, nos determos no volume 1. Quando você lê apenas o volume 1, isso torna a leitura muito incompleta. E isso pode trazer também, ou pode produzir também, alguns desentendimentos na interpretação do Marx. When you read only volume 1 of Capital, then you could have the idea that value is the point around which the market prices oscillate. But this is not the case. In volume 3, you learn the market prices oscillate around what Marx calls prices of production. Quando você lê o volume 1, por exemplo, você pode ficar com só o volume 1, né? Você pode ficar com a interpretação de que o valor é o que, em última instância, é o ponto em torno do qual giram os preços de mercado. Aí, quando você lê os outros volumes, o volume 3, por exemplo, né, você percebe que a situação é mais complexa e os preços de mercado, eles têm outras fontes. I lost your... E os preços de mercado são formados pelos preços de produção. And also, when you read only volume 1, you may confuse or identify surplus value with profit, but there is a big difference between the two. Quando você lê só o volume 1, né, você pode ficar um pouco confuso achando que o mais-valor é igual ao lucro, né? E não é. But in my introduction, I don't stop with volume 3. I have 2 additional chapters. One chapter about state and world market, and one chapter about socialism and communism in the view of Marx. Ele não se detém, no livro dele de introdução, ele não se detém no volume 3. Né? Ele tem mais 2 capítulos, né? Dedicados ao Estado e um outro capítulo dedicado ao socialismo e ao comunismo segundo Marx. I felt the necessity for this because Marx himself had the plan that a book about the state and a book about world market should follow when he finished Capital. Desculpa, eu esqueci. Os capítulos subsequentes têm um sobre Estado e o mercado mundial, sobre socialismo e comunismo, e ele está dizendo que ele sentiu a necessidade de escrever esses 2 capítulos adicionais, porque o próprio Marx tinha a intenção de escrevê-los, ou seja, como parte do projeto do Capital. However, because Marx didn't finish with Capital, these 2 books were never written. But we can find a lot of hints in his works
And so I tried to collect these hints and at least present some ideas which are close to what Marx had in mind about state and world market. Ele não conseguiu completar, o Marx não conseguiu completar esse projeto de escrever esses dois livros, né, um sobre Estado e Mercado Mundial e outro sobre Socialismo, mas ele deixou vários escritos, né, enfim, que são passíveis de serem analisados, e ele fez esse esforço, ou seja, ele produziu esses dois capítulos a partir dessas pistas, vamos colocar assim. Until now, I stressed the quality of capital, that it is still, in my view, the most important contribution to understand capitalism. However, we also have to see that the book Capital was unfinished and perhaps surprising for some of you. The 3 volumes we are reading today, we find in nearly every bookshops. Marx never saw these 3 volumes we are reading today. Ele está dizendo, assim, para simplificar, que esses 3 volumes que a gente conhece, que foram publicados, né, os 3 volumes do Capital, que é o objeto, né, da introdução dele, muitos de vocês podem ficar surpresos, né, mas, a rigor, o Marx nunca viu esses 3 volumes publicados, porque a obra ela não foi completada, ela está incompleta, né, enfim, ele morreu antes de terminá-la. Ele nunca viu, ele próprio, os 3 volumes juntos. That Marx never saw volume 2 and 3 of Capital is rather clear, because he didn't publish these 2 volumes. It was his friend and ally, Friedrich Engels, who published volume 2 and 3 out of the papers Marx left after his death. Ele está dizendo que quem, na verdade, organizou e publicou esses 2 volumes, né, além do primeiro, esses 2 volumes, volume 2 e volume 3 do Capital, foi o companheiro, o amigo, enfim, camarada do Marx, Friedrich Engels, né, que organizou os escritos que estavam dispersos, e ele próprio, enfim, trabalhou sobre esses escritos para torná-los publicáveis, vamos colocar assim. But Engels published these papers not simply as they were. He tried to condense, to restructure, to make something what is easy to catch for the reader. O Engels, ele não apenas publicou os manuscritos como ele encontrou, né? Ele, na verdade, ele trabalhou esses manuscritos, ele reestruturou esses manuscritos, enfim, para publicação. Perdi alguma coisinha, mas enfim, a ideia é um pouco essa, que o Engels foi muito ativo, né, na edição e na publicação desses manuscritos. Especially for volume 3, Engels imposed a certain structure. The Marx manuscript was not divided very detailed, so the most chapter division is done by Engels, and also the titles of the most chapters come from Engels and not from Marx. Especialmente no volume 3, né, o Engels, ele imprimiu uma estrutura para o livro, né, que, enfim, o Marx não era possível que o Marx tivesse feito isso, né. Os títulos, por exemplo, dos capítulos foram escolhidos pelo próprio Engels, né. Então ele realmente foi uma espécie de coautor, vamos colocar assim. And this sometimes had consequences. For example, the most detailed analysis about crisis theory you can find in volume 3 in chapter 15. And this chapter 15, it followed after the presentation of the so-called law of the profit rate, or the tendency of the profit rate to fall. Engels, okay. Posso? Então, por exemplo, no volume 3, existe a discussão do Marx sobre a teoria das crises, né? Que está no capítulo 15. E é um capítulo que
segue, né, vem depois de uma discussão que o Marx faz, enfim, nos capítulos anteriores, sobre a lei tendencial à queda da taxa de lucro. And Engels gave a name to this chapter 15, the unfolding of the contradictions of the law. By this title, Unfolding of the Contradictions of the Law, the reader must think that the content of this chapter about crisis is directly linked to this law of the tendency of the profit rate to fall. O título que o Engels deu para esse capítulo 15, né, liga diretamente o capítulo 15 à ideia de lei tendencial à queda da taxa de lucro. Então, é uma observação que ele faz. Eu perdi alguma coisa, mas não sei, é basicamente isso. Qual é o título do capítulo? Unfolding. O desenvolvimento das contradições da lei. O capítulo 15 se chama o desenvolvimento das contradições da lei, o que liga esse capítulo diretamente ao que veio antes, a lei tendencial à queda da taxa de lucro. E quem deu o título foi o Engels, ou seja, ele fez essa ligação direta. So in Engels' edition, you have the impression that there is a strong connection between crisis theory and this law of the profit rate. But when you read the original text, as it is meanwhile published in Mega, you will find there is no chapter 15. There is a collection of notes which can lead in very diverse directions. O que ele está dizendo é que essa conexão foi feita diretamente pelo Engels, ligando a crise à lei tendencial à queda da taxa de lucro, mas quando você vai olhar na Mega, né, nas obras completas, não há um capítulo 15 organizado dessa forma. O que existem são várias anotações, e várias anotações que o Marx fez, enfim, e que oferecem a oportunidade da gente pensar essa teoria, vamos colocar, né, em vários sentidos muito diversos, não ligados diretamente à lei tendencial da queda da taxa de lucro. Né? In my introduction, I touch this point at least briefly. So I don't want to cover the problems we have with reading Capital. I want also to show to the reader that at certain points in Capital, different readings are possible. Ele está dizendo que na introdução que ele faz, né, ele procura apresentar essas diferentes possibilidades de leitura do livro, né, ou Capital. However, until now I spoke about volume 2 and 3 of Capital, that Marx himself never saw these volumes in the form we read it today, but this also counts for volume 1. He also never saw volume 1 in the form we reading it today. Bom, ele diz que o Marx nunca viu, né, os dois volumes 2 e 3 do Capital publicados da forma como a gente os conhece hoje, mas ele observa também que o Marx também nunca viu o volume 1 publicado na forma como a gente conhece hoje, né? Ou seja, o volume 1 que a gente lê hoje é diferente daquele que o Marx conheceu em vida. Marx himself published 2 German editions, the first edition and the second edition, which are not identical. The second edition has considerable changes compared with the first. And then a French translation came out, which was revised by Marx and which again has changes compared with the second German edition. So from Marx's hand we have 3 really different versions of volume 1. Então, o Marx, ele em vida, né, ele viu 2 edições saírem em alemão, né? E a segunda edição em alemão é diferente da primeira edição em alemão de alguma forma significativa, né? E durante a vida dele,
ele também viu a edição francesa ser publicada e ele revisou a edição francesa, né? Então, você, quando compara a edição francesa com a segunda edição alemã, você percebe as diferenças, né? Ou seja, para a gente entender que era um processo ainda em curso, né? A publicação do volume 1 ainda era muito dinâmica. After Marx's death in 1883, his friend Friedrich Engels provided a third and a fourth edition of the first volume. And in these two editions, Engels presented a kind of mixture of the second German edition and of some, not all, of some of the changes of the French translation. So the edition of Engels, which nowadays is widespread, is not identical with none of the three editions Marx himself gave to the public. Então, ele está dizendo que após a morte do Marx em 1883, né, o Engels ainda publicou, o próprio Engels publicou mais duas edições, né, a terceira e a quarta edição, do primeiro volume, né, do livro 1 do Capital. E o Engels, ele procurou fazer uma espécie de, nessas duas edições que ele publicou, né, que ele supervisionou, enfim, ele tentou fazer uma espécie de mix, uma mistura entre a edição francesa revisada pelo Marx e a segunda edição em alemão. When you start reading Capital for the first time, this plays not a very important role. So you can read the 3 volumes in the edition Engels provided. However, when you want to study Capital in a scientific way, when you really want to see how far Marx came with his research, then I recommend to go back to the original manuscripts which we have now in Mega, this big Marx-Engels Gesamtausgabe, which was mentioned in the introduction. Quando a gente começa a ler o Capital, os 3 volumes, esses detalhes, eles não são muito importantes, não jogam um papel muito importante, né? Mas se você estiver interessado, de fato, em estudar, por exemplo, a dinâmica do pensamento do Marx, o quão longe ele foi no seu projeto de pesquisa, né? Então, você vai ter, ele sugere que a gente, nós nos debrucemos, né, sobre os escritos originais que estão na Mega, né? Ou seja, nesse grande projeto editorial de publicação dos escritos completos do Marx e do Engels. In my introduction, I used some of this material from Mega. I used a manuscript about value theory, and I used also a part of Urtext. This book, what Kim Doria just presented here together with my book, which is now available in a Portuguese translation. So at least some parts of this original material you now have access in a Portuguese translation. No livro da introdução que ele escreveu, né, ele procurou utilizar esses materiais, né, que são os manuscritos, os originais do próprio Marx, que estão contidos na Mega, né, e ele, por exemplo, trabalha sobre a teoria do valor, que está presente nesses materiais, e mesmo o livro que está sendo lançado hoje, se eu não me engano, pela Boitempo, né, que é a Contribuição à Crítica da Economia Política, também é material que ele utiliza na introdução que ele escreveu. Until now, I talked about Marx Capital, about what I did in this introduction, in order to make it a little bit easier to read Capital. But now I also have to give a little information about my own approach, which led to this introduction. Então, até agora ele falou sobre o Capital do Marx, a introdução, de como ler,
enfim, o Capital, mas agora ele vai oferecer para a gente alguma informação a respeito da própria abordagem dele, né, do Capital ou do Marx. Of course, there is not only one way to read Capital, there are different ways to read Capital, and the way you read Capital yourself determines the introduction you provide. Existem várias maneiras de ler o Capital, né? E a maneira que você escolhe ler o Capital oferece a possibilidade de você introduzir, né? De você ter uma introdução. In many rather traditional readings of Capital, it is stressed the existence of classes, of class struggle, of exploitation. All this is not wrong, but this is not the whole story, because classes, class struggle, exploitation, we have in every class society. But what Marx analyzed was a very specific class society, the capitalist society. É muito comum, né, que as leituras introdutórias do Capital de Marx enfatizem, por exemplo, conceitos como estrutura de classe, luta de classes, exploração econômica, e nada disso é errado, quer dizer, isso está presente no Capital, evidentemente. Mas essa forma de você ser introduzido ao texto não é a única maneira, porque classes sociais, luta de classes, exploração econômica são formas que ocorreram em outros períodos da história. E o Marx ele estava observando e preocupado com a especificidade da sociedade capitalista. That we have in capitalism, exploitation is not very surprising. Surprising is the form in which we have exploitation. A exploração numa sociedade como a capitalista não é exatamente uma novidade, né? Mas a novidade é a maneira, a forma como a exploração se dá numa sociedade como a capitalista. In pre-capitalist societies, we had a kind of personal domination. The slave was owned by a certain person, and this person dominated personally the slave. In the Middle Ages, we had the serfs. The serfs were bound to the land, and by this binding to the land, they had to serve the landowner. Both are forms of personal domination. Ele está dizendo que nas sociedades pré-capitalistas, né, a dominação era mais pessoal. Então, por exemplo, na sociedade antiga, né, você tinha a dominação do senhor sobre o escravo. Na sociedade medieval, você tinha a dominação do senhor sobre o servo, da gleba. E são, vamos dizer, formas pessoais, né, porque o senhor ele domina a terra, então é uma dominação pessoal sobre a terra, né? E essas são sociedades pré-capitalistas. In capitalism, the workers are formally free and equal persons. They sign a labor contract, and they also can solve the labor contract, what a slave or a serf couldn't do. A sociedade capitalista é diferente, né? Você é impessoal, você assina um contrato, quer dizer, o trabalhador assina um contrato de trabalho e o servo, no caso do trabalhador, ele passa por uma mediação abstrata, né? Contratual. The liberal thinkers believe, because of this fact that the workers are legally free and equal, that they can sign and solve contracts, that there is an absence from domination, that we already reached a society of freedom and equality. Marx didn't share this belief. Os pensadores liberais, tendo visto o fato, né, de que os trabalhadores eles assinam um contrato, então isso supõe, por exemplo, a liberdade ou a igualdade contratual, né? Eles afirmam que a sociedade capitalista ela é ausente
de dominação, desse tipo de dominação e de exploração. O Marx, evidentemente, que não acha isso correto, quer dizer, ele faz a crítica dessa ideologia. The workers are forced by what Marx called an impersonal domination, the mute power of the economic conditions. The workers usually have no means of subsistence, no means of production, and insofar they are forced by the situation voluntarily to sign a labor contract. O Marx ele diz que não, que na sociedade capitalista, né, os trabalhadores, na realidade, eles são forçados, né, por um tipo de dominação que ele chama de dominação impessoal, né? Então, que é a dominação econômica, né? Por quê? Porque eles não são proprietários de meios de subsistência e também não são proprietários de meios de produção. Nesse sentido, eles são obrigados, né, a assinar um contrato de trabalho com o capitalista. This impersonal form of domination is executed by changing everything in commodities. The labor products are commodities, but also the labor power is a commodity. Essa dominação impessoal, ela é impulsionada pela transformação de tudo em mercadoria. Então, é o processo de mercantilização. A força de trabalho, por exemplo, o corpo do trabalhador, o trabalho ele é mercantilizado, ele é transformado numa mercadoria chamada força de trabalho. That a labor product is a commodity is not something superficial, which plays not a great role. It is decisive for the way of socialization, for the way of building an economy. A transformação da produção do produto do trabalho em uma mercadoria não é algo banal, não é algo usual, mas transforma completamente a forma como a sociedade, funciona. When all the labor products, or the majority of the labor products, are commodities produced by independent commodity producers, then this means that the social connection between these producers comes only in reality after the production, afterwards, when the commodities are exchanged. Quando o produto do trabalho se transforma em mercadoria, numa sociedade de produtores independentes, os trabalhadores, os produtores de mercadorias, eles só se encontram depois que a mercadoria já foi produzida. But when the social contact is mediated by commodities, this means that the social characteristics of human labor is transferred to the product. The social attributes appear as objective attributes of the commodities. Então, ele está dizendo que numa sociedade onde o produto do trabalho ele é mercantilizado, os trabalhadores, os produtores só se relacionam entre eles através do produto dos seus trabalhos, ou seja, depois que o produto do trabalho é trocado. E isso produz um efeito que é, vamos dizer assim, a mediação ou o produto do trabalho se transforma no principal fator que articula a relação entre as pessoas. Então você tem uma espécie de, eu que estou dizendo, nós temos uma espécie de inversão da relação entre sujeito e objeto, né? Ou seja, a relação material entre as pessoas, ela se torna mais importante do que a relação social entre coisas. Aliás, o contrário, a relação social entre coisas se torna mais importante do que a relação social entre pessoas, desculpa. Labor products are the bearer of social properties as commodities, then these commodities form a world by its own, which imposes its laws on the actions of the humans in this economy.
quando você mercantiliza o produto do trabalho, né, generalizadamente, esse processo cria um mundo independente, um mundo próprio, vamos colocar assim, que se impõe as suas leis sobre a ação dos homens. You can see, maybe it sounds for you a little bit abstract what I'm talking about, but you can see very nice and concrete examples when you go, for example, to a stock market or when you see a report about a stock market. Isso pode parecer abstrato, mas você pode observar isso de forma muito concreta quando você, por exemplo, observa o funcionamento do mercado de capitais. The prices of the shares are the results of the actions of buyers and sellers of the shares. But the prices at the stock market receive an own reality. And when you hear the journalists and the commentators, they are in fear. Oh, what will happen at the stock markets? Will the prices go down? Will the index of Brazilian industry go down or will it rise? It is as if these prices and the indices, as if they are animals which have their own spirit, their own will, and we as humans have to observe them, and we are in fear what happens there. Por exemplo, no mercado de capitais, os preços, né, das ações que são negociadas na Bolsa de Valores, né, são determinados aparentemente pela compra por vendedores e compradores, né? Mas rapidamente, quando você observa, você percebe que os preços, né, eles ganham uma espécie de vida própria, vamos colocar assim, né? Eles parece que têm vontade própria. Então, os analistas ou os jornalistas, aqueles que estão ali comprando e vendendo ações, eles ficam preocupados com esse comportamento dos preços, né? E não com aquilo que, vamos dizer assim, fundamenta essas ações, né? Esse comportamento de preços, né? Então, sei lá, a ação sobe, a ação desce, os preços e as ações parecem que têm vida própria. Marx used the term fetishism in order to characterize such relations where the products of humans become the rulers over the humans, like it is in fetishistic religions, where a piece produced by humans, the people think this piece has magic qualities and they are in fear of this piece. In the seemingly rational capitalist society, we have a very similar relation to commodities, to capital, to shares, and so on. Então, o Marx ele chama essa inversão de fetichismo da mercadoria, né? Onde as relações e os produtos humanos, né, eles ganham vida própria e que se impõem aos humanos, em comparação com o fetichismo da religião, no qual o produto, né, humano, que seriam os seres, os espíritos, enfim, impõe o seu medo, né? Os homens passam a ter medo dos produtos, né, que eles próprios criam. Então é uma espécie de uma metáfora que o Marx usa para explicar como que na sociedade capitalista também o produto da ação humana, né, ela se volta contra os próprios homens e impõe as suas regras sobre eles. Such a kind of fetishism we will not find in any pre-capitalist society. And insofar, I stress it is not enough to analyze capitalism as a class society, as a society with class struggle and exploitation. We need to analyze the specific capitalist, fetishized forms of exploitation, of class domination, and therefore in my introduction I stress exactly these points.
Nas sociedades pré-capitalistas, né, esse tipo de fetichismo não existia. Né? Então, é uma coisa específica da sociedade capitalista. Por isso que ele considera, né, que as introduções usuais, né, que, por exemplo, apresentam o capital a partir de conceitos como estrutura de classes, luta de classes, exploração de classe, né, não são suficientes, porque a especificidade da sociedade capitalista é que há um processo de fetichização da exploração econômica de classe. And now my last point. Marx provides us not only with an enormous important analysis of capitalism, he also provides us with an enormous important critique of capitalism and of political economy. Ele está dizendo que o último ponto dele, ele vai tentar falar um pouco sobre que Marx não apenas proporcionou essa enorme e importante análise do capitalismo, mas ele igualmente apresentou uma importantíssima crítica do capitalismo e da economia política. Many readers of Marx believe that Marx's critique of capitalism is a kind of moral critique, that capitalism is something bad, that it hurts some normative standards, and therefore it should be abolished. Muitos leitores do Marx, né, do Capital, eles acreditam que o Marx ele apresenta uma espécie de crítica moral do capitalismo e que pelo fato do capitalismo ser algo ruim, ser algo moralmente reprovável, né, ele deveria ser abolido. However, in Capital, Marx makes fun of moral criticism of capital. He finds this, for example, in the French writer Proudhon. And he is not in favor of a moral critique. Why? Marx argues that morality itself is a social product, that every society produces its own more or less plausible moral standards. And insofar, the moral standards of a society are not a good measure for criticism of this society or economy. No Capital, o Marx ele não concorda com essa crítica moral do capitalismo que já havia sido feita por outros autores, como, por exemplo, um autor socialista francês que ele criticou, que é o Proudhon. Ele considerava que a moralidade não é uma boa medida para a crítica do capitalismo, porque a moralidade também é um produto social. E como produto social, produto da história, né, você vai ter diferentes padrões morais. Então essa não é uma boa, vamos dizer assim, um bom ponto de apoio, uma boa base, né, para você fazer a crítica do capitalismo. Insofar, I stress in my introduction the non-moralistic character of Marx's critique. This is not a generally shared point, therefore I stress this. Okay. Na introdução que ele faz, na introdução, no livro, né, que ele faz, ele considera que essa crítica não deve ser moral ao capitalismo. Ele parte daí. This non-moralistic critique I see above all on two different levels. The first level is the market. What happens at a market? The individuals gave up their autonomy to the market. The market is ruling. What I said before, in exchange, the commodities receive social characters. They are only visible in exchange, not anymore social characters of the persons. The market rules over persons. This is the first
moralistic critique Marx formulates. Então, que ele escreve, né, ele trabalha com dois níveis da crítica, né, de Marx, que ele considera que não são níveis morais, né? O primeiro nível é do mercado, ou seja, o que acontece no processo de troca de mercado e, sobretudo, como que a troca mercantil ela ganha, né, uma autonomia, e essa autonomia passa a dominar as pessoas, enfim, os indivíduos, enfim, a dominação sobre os indivíduos, né? Então, o primeiro nível é esse nível do mercado, da troca de mercadorias e como ela se autonomiza e passa a dominar as pessoas. The second non-moralistic critique is the proof that the destructive consequences of capitalism are not happened by accident or by bad behavior of some capitalists. No, the destructive character of capitalism is immanent to capitalism. You cannot have a capitalism without these destructive characters. O segundo nível, né, dessa crítica não moralista, né, tem a ver com as consequências da natureza extrativista do capitalismo, né? Ele considera que o capitalismo ele tem uma natureza inerentemente destrutiva e que não está conectada, não está ligada a um comportamento, por exemplo, a um mau comportamento dos capitalistas, né? Mas o próprio funcionamento, né, do capitalismo ele é inerentemente destrutivo. Ele apoia, né, a segunda dimensão crítica nesse nível. Both critical points you can formulate without relying to any moral standards. And both critical points that the markets rule over humans and that we have a form of economy with deeply destructive tendencies, they cry, they shout for being changed. When we want to have a good life, a life in liberty, we need to abolish capitalism. This is the consequence of this critique. Em os níveis da crítica, né, em primeiro lugar, a questão do mercado que domina, né, a humanidade e a questão das tendências destrutivas, né, do capitalismo, esses dois níveis, né, gritam por mudança, ou seja, exigem, se nós quisermos levar uma vida boa, uma vida melhor, nós precisamos transformar essas duas dimensões, tanto a dimensão do mercado quanto a dimensão da natureza destrutiva. E nesse sentido só há uma solução, que é abolir o capitalismo. Thank you very much for your attention. Bom, eu agradeço muitíssimo a palestra do professor Heinrich. Gostaria de perguntar se a gente tem tempo para uma questão ou duas questões, porque as atividades aqui aqui no galpão, na festa, né, elas vão ter sequência depois dessa atividade, mas eu acredito que a gente pode fazer umas duas questões do público, se vocês acharem conveniente. Tem ali e ali. Vamos fazer essas três questões, então. 1, 2 e 3. Pode ser assim? Eu captei. Aqui tá. Well, good afternoon, Professor. Thank you for the lecture. And in this month, we are going to have for the first time an edition of Capital here in Brazil that has all the changes
of the French edition. So what do you think is the importance of this edition for the social and political struggles here? Because I think there are some changes very important, mainly in the part of the primitive accumulation. So how do you think it's the impact of this publication for the science, of course, of Marxology, but also for the struggles in political and social ambit? Vamos fazer, na verdade, eu lembro que alguém aqui, você faz a sua questão, a gente passa para ali e fecha, e o Michael responde em bloco para que a gente possa liberar aqui o palco, tá bom? Hi there, thank you so much for your lecture. Eu faço em português ou em inglês? O que você acha? Você que sabe, eu Tá posso, bom, se você quiser eu posso... pode ser em inglês então, aí ele consegue compreender melhor. How does your comprehension of crisis in Marx works approaches or not? No? Gente, eu não sei quanto a vocês, mas aqui tá difícil de escutar por conta do... Better? Better? Okay. How does your comprehension of crisis in Marx works approaches or not the collapse theory established by the Weltkritik? Pardon my, not French, German. Thank you. Obrigado. E você? Oi, posso fazer em português? Não, tem uma leitura que surge nos textos do professor Michael, que é com relação a uma crítica que ele faz a alguns marxistas que teriam uma leitura ricardiana ou substancialista do valor, que vai ter que negligenciaria um problema da forma e da circulação de mercadorias na formação do valor. Tá tranquilo? E tem um outro autor recente que lançou um livro agora, que é o Fred Mosley, que ele escreveu um livro tentando reagir, responder essas críticas, né? Não sei se você chegou a ter o contato, se chegou a ler a resposta dele, mas você acha que ele respondeu bem, se ele também se encaixa nessa leitura substancialista ou ricardiana do marxismo? So I try to answer the three questions in the sequence. So first to the specificities of the French edition. There is one important point Engels didn't include in his changes to the second German edition. It is exactly these changes in the chapter on primitive accumulation. In the German editions, it sounds very much that the English road to capitalism, which is described in this chapter, is the typical road to capitalism, and that all the countries on their road of development have to confront similar steps. However, during the 1870s, Marx realized that this is not the case, and in the French edition, Marx included the remark that the chapter on primitive accumulation only describes the West European way, and this is important. We have several ways to come into capitalism, and also we have several ways to exit capitalism. Ele vai responder as três questões na sequência. A primeira questão sobre a edição francesa, né, que o Engels tentou mesclar com a segunda edição alemã. E o Marx, ele fez, especificamente no capítulo da acumulação primitiva, né, o capítulo 24, o Marx originalmente havia publicado nesse capítulo que a transição para o capitalismo, né, ela seria, que ele analisa, no caso inglês, ela seria uma transição típica, né, ou seja, o caso inglês seria típico. Por quê?
porque todos os países capitalistas que estivessem em transição para o capitalismo deveriam, de alguma forma, enfrentar os mesmos desafios, né? Mas quando sai, né, a segunda edição, aliás, quando ele revisa para a edição francesa, isso já não é mais assim. Quer dizer, o capítulo 24, capítulo sobre acumulação primitiva, o Marx faz questão de observar, né, que a transição típica, né, que ele analisa nesse capítulo, diz respeito apenas às sociedades europeias. Então, fundamentalmente às sociedades europeias. Então, você tem diferentes vias, né, tanto de transição para o capitalismo, quanto também isso sugere que você tem diferentes vias de saída do capitalismo, né? Now to the second question, if there is a collapse theory collapse crisis theory in capital. I touched this point in my introduction. I think we can find elements of a collapse theory in Grundrisse, but in Capital we can find implicitly a critique of this argument of the Grundrisse and not at all a collapse theory of capitalism. In Capital, Marx knows that crisis accompanies capitalism, deep crisis, but that crises have a productive dimension for capitalism, not for us as people. For us they are destructive, but for the capitalist system, crises are productive. And insofar, I don't see any traces of a collapse theory in Capital. A segunda questão, que é sobre a teoria do colapso, né, supostamente presente no Capital, ele considera que, eu vou tentar sintetizar, mas ele considera que uma teoria do colapso do capitalismo, nos escritos do Marx, está presente sim num livro chamado Grundrisse, que é um livro de 57, 58, uma espécie de preparação do Capital, mas que no Capital, na verdade, o que ele encontra, né, implicitamente, é uma espécie de crítica da própria posição que ele havia, sintetizado nos Grundrisse, né? Então, você tem, de fato, no Capital, uma análise das crises do capitalismo, crises que se tornam bastante profundas, né? No entanto, no Capital, essas crises, né, elas são destrutivas para nós ou para a natureza, mas elas têm uma natureza, uma dimensão produtiva para o capitalismo, né, na medida em que ela atualiza o capitalismo e sua forma de dominação, sua forma de exploração. And now the last question about value theory. When I understood correctly, you asked about the different interpretations of value theory and especially my relation to the critique Fred Mosley formulated to me. Fred Mosley, it's an US-American professor. He wrote a whole book to criticize my approach to value theory. And in November, in London at the Conference of Historical Materialism, we had an intensive debate on this issue. A terceira questão é basicamente sobre diferentes interpretações sobre a teoria do valor, né? E o colega citou especificamente, né, uma interpretação da teoria do valor formulada por um intelectual estadunidense, né, americano, chamado Fred Mosley, que escreveu um livro inteiro, né, para criticar a visão que o Michael Heinrich tem da teoria do valor. E eles tiveram a oportunidade de debater muito intensamente, né, essas diferentes interpretações num congresso que teve em Londres em novembro, né, da Historical Materialism Histórico, uma revista, né? Eles debateram bastante sobre essas diferentes visões.
to summarize our differences very, very briefly, Moseley grounds value, the magnitude of value, only in production. What happens after production in exchange is not very important. The main things are defined before. I see a unity of production and circulation in capitalism, a unity of production and exchange. You can reduce value neither to the production sphere nor to the sphere of circulation. It is a result of both. And insofar, I have very fundamental differences with Fred Moseley. If someone is interested, I wrote an English and paper about. It will be published, but if it will last a while, if someone is interested, I can provide you already now with this paper. Ele disse que de uma forma muito sintética, né, muito esquemática, a visão do Moseley a respeito da teoria do valor é uma visão enraizada. Segundo ele, Moseley ele enraiza a sua teoria do valor exclusivamente no âmbito da produção. Então, tudo aquilo que vai depois da produção não é importante para a determinação do valor, né? Então, o valor é como se fosse uma espécie de tempo de trabalho embutido, inerente à mercadoria, né? Talvez essa seja a razão pela qual o colega tenha citado o Ricardo, enfim, que é uma teoria do valor muito parecida com a teoria do valor do Ricardo. O Heinrich, ele considera que essa visão ela é equivocada, porque na interpretação dele, o valor ele é o produto da unidade entre a produção e a circulação, entre a produção do valor e a troca. E ocorre nos dois domínios, e não em um apenas domínio exclusivo, né? E se vocês tiverem algum interesse, ele tem um artigo em inglês comentando essas diferentes interpretações, ele pode disponibilizar se alguém quiser. Ok, super obrigado pela presença de todos. Queria agradecer ao professor Heinrich e convidá-los para o restante das nossas atividades aqui em comemoração ao aniversário de Marx. Obrigado.